E a gente começa o programa como a gente normalmente faz, sugerindo uma enquete, uma pergunta para você opinar, para você deixar a sua resposta, para você deixar a sua contribuição, especialmente você que acompanha pelo YouTube. Vamos antes contextualizar, porque ontem a gente lembra que Mário Júnior, no palpitômetro, qual foi o palpite de Mário Júnior? Uma vitória do Altos, né? Ele estava no cume da montanha e ali com uma bandeira do Náutico, mas placar ele estava lá deixando o palpite de que seria 3-0 para o Altos. Ele não acertou o placar, mas o resultado final. Parabéns, Mário Júnior, se é que você quer receber parabéns por isso. Tá aqui, ó. Doutor. Aqui em cima, Zé. Vou ver a derrota do Sport do Alto. É que Zé estava perguntando, Mário, cadê você? E Mário estava lá no alto. Meu amigo Rebran, boa tarde para você. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Eu quase nem vinha hoje, né? Por quê? Porque o Sport perdeu. Sinceramente, ninguém esperava que isso fosse acontecer. Ninguém esperava? Não, ninguém esperava, né? Ninguém esperava estar aqui. Não, eu coloquei aí 3-1 para fazer o social, porque se disser que vai ganhar, aí perde. Eu disse que ia perder e acabou perdendo de verdade. É aquela torcida reversa, né? Isso. A minha enquete, na verdade, seria a seguinte. Quem vai cair primeiro? Dorival Júnior da seleção ou Pepa do Sport? Ué, você acha que Pepa está ameaçado de perder o cargo dele? Ameaçadíssimo. É mesmo, Mário Júnior? Não tem a menor condição. Caramba. Se fosse o Sport sábado, eu agora mandaria um WhatsApp. Olha, a gente agradece, não vamos querer estrear com o São Paulo. Deixa pro segundo jogo. Ia adiar essa estreia? Não, porque se não for, só perde por 3-0. Que é WO. Agora, se for... Tá certo, Mário Júnior. Muito obrigado pela sua contribuição aqui na abertura do programa Jogo Aberto Pernambuco. Bom, diante do que a gente mostrou aqui, a derrota do Sport para o Altos pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, 1-0. Ninguém acreditava nisso, só Mário Júnior pelo jeito. Mas aí está a nossa sugestão de enquete para você participar. Com o atual desempenho, o Sport está passando confiança para um bom início de Brasileirão? Vou repetir aqui para você. Com o atual desempenho, o Sport está passando confiança para um bom início de Brasileirão? Sim ou não? Essa é a enquete do dia. A gente espera a sua contribuição. Essa enquete de Mário, de quem cai primeiro, se Dorival Júnior, do comando da seleção, ou Pepa, do Sport, é coisa de Mário Júnior, tá? Então, participa aí com a gente. Agora a gente mostra o que rolou ontem, o jogo de ontem entre Sport e Altos. Mesmo classificado na Copa do Nordeste, o Sport ainda sonhava com a possibilidade de terminar em primeiro. O Vitória até deu mole, né? Lá contra o Motoclube, foi com o time reserva, só empatou. Mas na Ilha do Retiro, em plena Ilha do Retiro, o Sport passou perrengue, viu? Vexame do time do Sport. O torcedor não ficou satisfeito com o que viu ontem, não. Dá uma olhada aí como foi essa derrota do Leão da Ilha para o Altos, o Jacaré. Na Ilha do Retiro, Sport e Altos se enfrentaram pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O Sport entrou em campo mais uma vez bastante modificado, se comparado com o time que encarou o Retrô pelo primeiro jogo da final do Pernambucano. E o Leão iniciou a partida indo para cima da equipe piauiense, mas sem sucesso nas finalizações. A situação ficou ainda pior quando a zaga rubro-negra bateu cabeça e o atacante Cleiton Robozão aproveitou o vacilo, entrou na área e foi derrubado por Kaique França. Pênalti. Jonathan cobrou e colocou o Altos em vantagem, em plena Ilha do Retiro, 1-0. No prejuízo, o Leão seguiu atacando. De Plácido cruzou na área, mas Romarinho cabeceou fraco. Mais Sport no jogo. Barleta, de longe, também tentou empatar. A bola saiu para a linha de fundo. De tanto se lançar ao campo adversário, por pouco o Sport não sofreu um golaço no contra-ataque do Altos. Esquerdinha em velocidade, tocou por cima de Kaique França, mas a bola não entrou.
reação rubro-negra em 2 jogadas seguidas com participação do atacante Pablo. Primeiro ele tentou de letra, após cruzamento do lateral de Plácido, e depois da entrada da área, chutou forte, mas sem perigo. No segundo tempo, mais pressão do Sport. Logo nos primeiros minutos, Barleta cruza para Fabrício Domingues, que acerta o travessão. Na sobra, Lucas Lima solta o pé, mas o goleiro Careca, que por sinal tem cabelo, fez uma defesaça. Jogada de Romarinho, o atacante rubro-negro por pouco não empatou neste chute. Barleta também entrou na onda, arriscou de fora da área, mas a bola acabou saindo. O volante português Sérgio Oliveira tentou o ângulo direito do goleiro, mas Careca fez mais uma boa defesa. E para fechar, Gonçalo Paciência ainda teve a chance de marcar, mas faltou tranquilidade e desperdiçou. Final de jogo na Ilha do Retiro, Altos 1, Sport 0. Apesar da derrota, o Sport encerra a primeira fase na vice-liderança do Grupo A. Já o Altos, com 9 pontos, não conseguiu garantir vaga para as quartas de final do Nordestão. E mais uma vez, o técnico Pepa resolveu mexer na equipe, né? Segurou alguns titulares no banco de reservas, começou com alguns que não são titulares, essa nem é a palavra preferida do técnico Pepa, né? Titulares e reservas, ele disse que não existe isso no esporte, mas mais uma vez ficou provado que não tem funcionado esse rodízio do técnico do esporte, né? Esse planejamento aí que parecia que tinha encerrado, que já tinha virado essa página, mas ele aproveitou, o time já estava classificado, imagino eu, ele priorizou o jogo de sábado, né? A estreia do time na Série A do Campeonato Brasileiro, uma estreia pesada, duríssima, contra o São Paulo, lá na capital paulista. Então ele resolveu começar com uma base reserva. É uma base que não vai começar contra o São Paulo, por exemplo, porque ele deixou de fora o Rivera, o Lucas Lima e o Sérgio Oliveira, né? O coração da equipe, né? Esse meio de campo do esporte, que hoje é o meio de campo titular. São os jogadores mais qualificados para ocuparem essa posição no meio de campo. E aí, no segundo tempo, ele veio com o Lucas Lima, depois o Sérgio Oliveira, não tinha o Rivera ontem à disposição, o Duqueiroz foi o titular na cabeça de área, o primeiro volante, mas o esporte não funcionou, até teve oportunidades, né? Chutou, criou, finalizou. Careca foi um dos destaques do jogo, o goleiro do time piauiense, mas o esporte, mais uma vez, não conseguiu superar um adversário. Teve dificuldades, muitas dificuldades, ao longo desse primeiro trimestre do ano de 2024. Só nessa Copa do Nordeste, derrota para o Fortaleza, logo na estreia, né, no primeiro jogo do Nordestão. Depois derrota para o Vitória lá em Salvador, com as duas equipes bem mexidas. E esse jogo contra o Altos, o adversário, o time piauiense, também estava desfalcado. Eram 5 titulares que não estavam à disposição do técnico do time do Piauí. E mesmo assim o Altos fez o seu gol, conseguiu num pênalti fazer 1-0 e segurar a pressão do esporte. E no contra-ataque teve a oportunidade até de aumentar o placar. Então, acho que por isso também o torcedor do esporte ficou muito chateado com mais uma derrota, mais uma decepção dentro de casa neste início de temporada 2025. Eu não ia nem falar, mas de altos e baixos, né, Mário Júnior? O esporte teve alguns bons momentos, especialmente os duelos contra o Santa Cruz na semifinal do Campeonato Pernambucano, mas você vai buscar assim na memória, né, qual foi o grande jogo do esporte este ano. Talvez foram esses 2 jogos mesmo contra o Santa Cruz. Os outros, o esporte teve muita dificuldade. Evidentemente que alguns jogadores ainda estão se adaptando, né, ao futebol brasileiro, ao futebol pernambucano, mas já era tempo de estar mostrando um futebol melhor. Mas vai ter um grande teste, sábado, contra o São Paulo, o jogo que será disputado no Morumbi. E aí depois tem só Palmeiras, tem Vasco, tem Corinthians, tem uma sequência boa aí para testar se está mesmo bom, se está mesmo confiável esse time para a sequência da temporada. E agora o convite para você
continuar participando aqui do Jogo Aberto Pernambuco e dando a sua opinião, deixando a sua opinião na nossa enquete. A enquete que a gente sugeriu para hoje, depois dessa derrota do Sport para o Altos, né? Foram 3 derrotas do Sport nesta primeira fase. 4 vitórias e 3 derrotas em 7 jogos. As derrotas para o Fortaleza, para o Vitória e ontem para o Altos. A gente quer saber, com o atual cenário, né? O atual momento, o desempenho do Sport, o Sport está passando confiança para o torcedor para um bom início de Brasileirão? Sim ou não? A gente gostaria muito aí da sua participação, da sua opinião. Bom, agora a gente vai fazer um contato ao vivo com a repórter Gabi Mendes. Ela está lá na Ilha do Retiro, Gabi, e a expectativa é de que hoje, o torcedor, né, está naquela, né? O que é que vai acontecer hoje? Será que vai haver uma grande reunião, comissão técnica, direção, jogadores, para falar efetivamente, né, desse início de campeonato, início de temporada, porque o Sport está aí há 2 dias de estrear na Série A do Campeonato Brasileiro e tem algumas dificuldades em alguns jogos, como foi esse de ontem contra o Altos do Piauí, dentro da Ilha do Retiro. Conte mais, conte tudo pra gente. Boa tarde. Bem-vinda, Gabi Mendes. Oi, Rembrandt, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Jogo Aberto. Pois é, a torcida aí tá de cabeça inchada, né? Chateada, completamente compreensível, né? Porque o Sport mais uma vez acabou vacilando diante de uma equipe de divisão inferior, né? Ontem um jogo bem abaixo do esperado. Tudo bem que o Sport já tá classificado, né? Já estava classificado, mas se esperava que pelo menos o desempenho, né, fosse um pouquinho melhor. Sport que acabou, né, levando um gol de pênalti depois de um vacilo ali. Defensivamente o Sport não conseguiu passar segurança, ofensivamente não aproveitou as chances que construiu e aí, infelizmente, ficou realmente sem conseguir essa vitória, que seria importante, né, para restaurar a moral da equipe, porque tem essa grande estreia, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, depois de 3 anos de volta à elite do futebol brasileiro. E aí, obviamente, que agora existe essa questão que você falou, da conversa, né? De entender de fato que precisa ser feito. Ontem, o auxiliar do Pepa, porque lembrando que o Pepa não esteve à beira do gramado, porque ele estava suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo. E aí, a gente teve o auxiliar dele, tá? O Samuel Azevedo, falando, né? Comandando a equipe. E ele falou um pouquinho sobre a questão de será que isso atrapalha a estreia do Sport na Série A? Será que isso compromete o desempenho da equipe nesse jogo que é tão importante? Segundo ele, não, tá? O Sport segue o mesmo planejamento, não muda nada para eles. Claro que queriam a vitória, compreendem os erros. Lembrando também que o Sport fez várias modificações, né? 7 modificações mais ou menos aí. No segundo tempo, ele colocou o Lucas Lima, o Sérgio como você já lembrou aí, viu, Rembrandt? 2 atletas considerados titulares, a gente nunca pode falar dessa forma, mas claro, né? Lucas Lima e o Sérgio têm sido, sim, são titulares do Sport. E eles entraram, fizeram uma diferença, mas o Sport não conseguiu de fato se sobressair, né? Não conseguiu essa vitória e agora servir de aprendizado. A equipe se reapresenta hoje à tarde, inicia essa preparação, o tempo é curto, o tempinho tá apertado mesmo, viu? O próximo jogo já é sábado, 6h30 contra o São Paulo lá. A equipe viaja amanhã, pelo menos essa é a expectativa. O Sport ainda não mandou o cronograma, mas pelo que a gente deu uma apurada, hoje tem a reapresentação, treino à tarde e amanhã a viagem. Claro que a gente aguarda, né, as próximas movimentações, mas por enquanto é isso. Aí o Pepa, né, tá à frente de toda essa movimentação, conversando com os atletas. A gente teve também, depois do jogo, do Queiroz falando a mesma coisa do auxiliar. Ó, a gente não acha que isso afeta, né, o nosso desempenho agora na Série A. Claro, tem atenção, tem algumas situações que precisam ser corrigidas, mas a equipe segue desta forma. Olha, para o próximo jogo, algumas questões no DM, tá? Titi Ortiz segue aí em recuperação, tá? Já está no processo de transição física, assim como o Atense. Os dois já estão saindo aí do DM, transição, mas não se sabe, claro, se eles estarão disponíveis. O Dalbert
está no DM ainda, se recuperando de uma lesão. E, por enquanto, esses são os desfalques do Sport. E teve, claro, os atletas que foram poupados, né, nesse jogo, claro, visando esse jogo contra o São Paulo. E aí agora a gente aguarda para ver o desempenho do Sport. Vamos ver se eles vão conseguir se recuperar, se vão estrear com esses 3 pontos, né, fora de casa. É um jogo difícil, mas a expectativa está aí, porque eles querem fazer com certeza um ano bem diferente na Série A, corrigindo esses erros e bola para frente, né? Que bom que tem sempre a próxima partida para conseguir reverter a situação e ganhar a torcida de volta, né, Rembrandt? É isso, Gabi. O torcedor do Sport quer um time que pelo menos, né, entregue tudo dentro de campo. O que é entregar tudo? É jogar no seu máximo, no seu limite. Tem muita gente aqui participando, deixando opinião, né, sobre a nossa enquete, isso é muito legal. Mas assim, por exemplo, Valdir Ferreira, vamos cair na real. O Sport perde quando pode perder. Ele está fazendo o seu papel. Confio no Sport, com Pepa, e ele sabe o que faz. A opinião aqui do Valdir Ferreira. Ele só não podia perder o jogo da Copa do Brasil, né? E acabou eliminado. Então, no Pernambucano, ok, perdeu quando podia perder. Agora também na Copa do Nordeste, inclusive já estava classificado. Mas não fica legal, né? O torcedor não sai feliz. Ah, vai perder porque pode perder. Não, o torcedor quer ver o time ganhar. Jonatas Neri está dizendo aqui que em 26 o Sport volta para B. O Marcos Lima, Pepa é técnico de Série C de Portugal, ele está dizendo aqui. Ó. Alex, Rembrandt, Mário Júnior levou a mala preta para a ilha e deu ruim ontem. Olha, Mário, sobrou para você, viu? Tô fora. Guilherme Moraes, a bronca que perdeu ontem e está achando que vai perder sábado também. Então, muita gente participando aqui. Fernando Vieira também, Gutenberg Souza, Marcos Lima. Marcos Lima está aqui, já falei. Deixa eu ver mais. Rogério Bezerra está dizendo aqui que o Sport não vai ser legal a participação do Sport. Marcel Mariano, tirando onda aqui também com o Sport. Enfim, faz parte, né? Quando acontece isso. Eduardo está dizendo que desse jeito o Sport volta para B. Enfim, torcedor continua participando aí da nossa enquete. De volta para falar do Sport, que tem compromisso muito importante e difícil no próximo sábado, viu? O auxiliar técnico Samuel Azevedo garantiu que o Leão da Ilha está preparado para esse retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Após 21 jogos na temporada, sendo 18 com o elenco principal, o Sport está muito próximo da principal competição no ano, o Campeonato Brasileiro da Série A. Competição que o Leão da Ilha estreia no próximo sábado contra o São Paulo no Morumbi. E após perder para o Altos por 1-0 em plena Ilha do Retiro pela última rodada do Grupo A da Copa do Nordeste, o auxiliar técnico rubro-negro Samuel Azevedo, que comandou a partida, garantiu que o Leão chega preparado para o retorno à elite do futebol nacional. Sim, o Sport está pronto para esse desafio. Esse balanço que perguntou, é óbvio que nós almejamos sempre mais e melhor. Tivemos alguns altos e baixos neste percurso. Dizer-vos que neste período competitivo que iniciamos, depois dos 3 jogos de sub-20, destes 18 jogos, eu penso que, se não estou em erro, tivemos uma semana cheia de trabalho. E isto não é crítica nenhuma, é o que é. Temos um calendário para cumprir, temos um elenco de 30 jogadores em números redondos de linha, para gerir, não para poupar, para gerir. E é isso que temos feito. Quanto ao próximo jogo, Série A, estamos prontos e com muitas boas expectativas para o jogo. Vale lembrar que o técnico Pepa não pôde estar à beira do gramado, por cumprir suspensão automática. O auxiliar do treinador português também falou sobre o novo cenário que o time do Sport passará a ter na Série A do Campeonato Brasileiro e projetou uma nova postura na equipe pernambucana. Esse contexto também será diferente, certamente. Nós temos apanhado realmente equipas, ou algumas equipas em bloco baixo. Tem-nos faltado alguma calma em último terço, mesmo antes de chegar ao lance final do remate para o golo, o achar o homem livre para definir e conseguimos chegar ao golo. Tem-nos faltado em alguns momentos, mas é como digo, eu penso que o contexto irá ser diferente agora. E vamos melhorar.
Vamos voltar a fazer contato com a repórter Gabi Mendes, que está lá na Ilha do Retiro. Gabi, a polícia voltou a cumprir mandados de prisão, ainda resquício da confusão do dia 1º de fevereiro, antes do clássico entre Santa Cruz e Sport, né, Gabi? Pois é, Rembrandt, uma notícia boa, né? Porque está sendo uma questão que está sendo punida, infelizmente, no nosso futebol, mas que pena que a gente tem que falar sobre isso quando o assunto aqui é futebol, mas são 42 mandados, tá? A gente está acompanhando aí nas imagens, né? Prisão contra membros de torcidas organizadas. A operação é a contrapista. E aí, as associações criminosas são investigadas pelos crimes de provocação de tumulto, lesão corporal, tentativa de homicídio e corrupção de menores. Então, a situação aí bem complicada que a gente precisou acompanhar no tumulto, né, naquelas cenas lamentáveis das brigas entre as torcidas organizadas do Sport e do Santa Cruz, muita coisa que aconteceu. Essas questões aí estão sendo investigadas ao longo de todo o dia, tá? Isso está acontecendo. Eu vou até trazer aqui os detalhes, porque está sendo aí deflagrada essa questão. Os mandados estão ocorrendo aí em Igaraçu, Paulista, Olinda, região metropolitana de Recife, Vitória de Santo Antão, Zona da Mata. Então, os responsáveis, né, que são integrantes dessas facções criminosas, né, estão sendo investigados. A gente aguarda, claro, o resto dos detalhes. Por enquanto é isso, mas que bom que estão sendo punidos, né, Rembrandt? Bi, continua aí o trabalho da polícia. Vamos conferir aqui o resultado da nossa enquete. Tá vindo aí a hora da treta com Pablo Marques. Tá aqui, ó. Com o atual desempenho, o Sport está passando confiança para um bom início de Brasileirão? Sim, 32%. Não, 68%. A maioria não está confiante num bom início de Brasileirão do Sport.